E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana. É a primeira vez que eu tô gravando um vídeo no YouTube. Eu espero que alguém possa ser edificado. Se uma pessoa só for edificada com esse vídeo, eu vou ficar muito feliz. Então, eu tô gravando esse vídeo pra ajudar você, jovem. Eu sou uma recém-casada. Depois eu vou falar sobre casamento também. Não sou muito experiente, mas eu vou falar pelo que eu tô vivendo. Mas vou ressaltar aqui de tudo que eu vivi antes de casar. Resumidamente, já vou começar a contar pra você. Assim que eu comecei a namorar, foi um namoro totalmente depravado. Eu, crente da Assembleia de Deus, converti, tava cantando, tava pregando. Irmão, quando eu caí em fornicação, eu me senti a pessoa mais suja, mais imunda do mundo. Porque o pecado faz isso. O pecado, ele faz você sentir um lixo. E isso é bom, sabia? Quando você tá pecando e tá sentindo remorso, dê graças a Deus por isso. Porque o pior é quando você para de sentir qualquer tipo de remorso. Mas eu me senti uma pessoa tão lixo, assim, cara, foi uma bagunça, assim, porque assim que eu caí em fornicação, eu tava com agendas, aí eu liguei pra cancelar as agendas, eu falo, não faça isso, não faça isso, o que que eu fiz? Eu liguei, e ai, irmã, eu caí em fornicação, aí tô cancelando, aí eu tô de prova, não faça isso não, tá? Não faça isso. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não têm essa visão espiritual de orar pelo próximo. Muitas pessoas na igreja não têm essa visão, porque o certo é o quê? Fulano caiu um pecado, fulano tá ali. O certo como cristão não é apontar, não é criticar. Porque como cristão a gente tem que apoiar e abraçar os que estão caídos e ajudar a levantar fulano que tá caído, fulano pecou, fulano, né? Orar pela vida de fulano. O que é que acontece? Vira um boato, uma fofoca, assim, meu nome tava rodando mais que roda de Jequiti naquele tempo. Hoje eu tenho 24, na época eu tava com 18. Então tinha acabado de sair da flor da adolescência, entrando por maior de idade. Já conheci os prazeres carnais. Não foi fácil. Hoje eu falo isso porque era uma coisa que eu tinha muito medo de falar. E eu tinha muito medo de confessar. Eu tava com muito medo de confessar, porque sempre a gente via aquelas crucificações, aquelas amputações e tudo. Hoje, como cristão, eu tento o máximo orar pelas pessoas que caíram. E eu não, tipo assim, eu fico meio assim de chegar lá, né? De querer, né? Mas o que eu puder falar, o que eu puder, né? Alguma palavra. A única coisa, conselho que eu dou pra você que caiu, não saia da igreja. O pecado, ele vai estar sempre presente. Porque a palavra de Deus diz que o inimigo está ali ao nosso derredor caçando, né? Quem possa tragar. Então, se você está dentro e está difícil, imagina fora. Se você sair fora mesmo, aí que o pecado te pega assim, regaça você tudinho. Mas quando você está dentro da presença da casa do Senhor, que o certo é ter pessoas que te apoiam, que te ajudam a você sair daquele cenário que você está vivendo de pecado, que está te levando à morte e à perdição, você precisa de ajuda espiritual. Tem uma palavra muito forte, eu não sei se foi o Billy Graham que disse, mas assim, não saia da igreja por pecar, mas fique na igreja até se vencer o pecado. Então, se você está pecando hoje, se você está vivendo em fornicação, se você tá adulterando, o pecado mais feio que eu acho assim, é o adultério. Misericórdia. É um pecado muito feio. Mas seja qual for o pecado que você esteja fazendo, procure se alinhar e resolver. Porque se você viver uma vida de aparência que, ai, tô pecando, mas ninguém vai saber, para com isso. Porque no dia que chegar o grande dia lá e Jesus olhar para você e você vir querer dar um desperto, ah, mas eu curei, mas eu orei, eu expulsei. Mentiroso, salafrário, não vai entrar no céu. Então imagina, você quer viver uma vida de aparência que aí naquele grande dia você é descoberto e é queimado no fogo no inferno pro resto da vida. O que adianta? Me fala aí. Não adianta nada. Não adianta nada. A gente precisa estar ligado com Jesus. Você precisa entender que a vida que passa. Eu sofri, eu comi o pão que o diabo amassou, eu comi, mas foi por quê? Por causa da minha desobediência, porque eu não fui seguindo os princípios bíblicos, eu fui ligada mais pelas minhas vontades do que a vontade de Deus. Então, se você certamente está vivendo tudo isso que você está vivendo, a culpa é toda sua. Culpa sua porque você não vigiou e porque você teve a oportunidade de fugir e não fugiu e cedeu a carne. Então, culpa sua. Não fica, ai, minha irmã teve... Não, culpa sua. Para com isso.
Ninguém teve culpa do seu pecado, das suas aprontações, não. Você que é culpado. Então, o que você tem que fazer agora é na prontidão do Senhor e buscar direcionamento. Busque direcionamento, busque ajuda, mas não fique, igual eu te falei, não fica falando para todo mundo não que as pessoas são maldosas. As pessoas são maldosas. Então, busque ajuda e vigia. Eu sei que depois que cai, menino, foi 6 anos pecando. Então, não faça isso com você. Hoje, eu vou pro ciclo de oração, busco mais a presença do Senhor, mas eu falo, não é a mesma coisa. Não é aquela mesma chama que havia em mim. E eu ouvi uma pregação que mexeu muito com a minha cabeça. Não queira a glória da segunda casa, porque para a glória da segunda casa ser maior, porque da primeira deu muito ruim. Então não queira viver a glória da segunda casa. Mas já que existe a possibilidade de viver a glória da segunda casa, não desanimes. Levanta a tua cabeça, mas não pare de ir para a igreja. Eu te repreendo e todo pensamento de acusação que está na cabeça dessa pessoa agora que ela está assistindo esse vídeo. Eu repreendo o nome do Senhor Jesus. Você não pode desistir, você não pode desviar. Você tem que ir para a igreja. Você tem que se converter. Vai ler a Bíblia, pega a Bíblia, vai ler. Eu sei que a carne está gritando, mas se você não matar ela, você não vai conseguir vencer. Porque se você está na carne, está alimentando mais a carne, como é que você vai dar conta? Você não vai dar conta, você vai ficar só na carne. Então, para você poder viver da palavra, para você viver do Espírito, você tem que alimentar o Espírito. Tá bom? Eu acho que eu fui bem explicativa, mas se você assistir esse vídeo, se falou com você, conversa aqui nos comentários, deixa eu te ajudar. Vamos conversar aqui, não sai da igreja porque tá pecando não, para com isso. Mas não querer viver uma vida de aparência, é uma coisa que eu te falo, é muito feio. Você tá lá, tá cantando, tá pregando, tá indo nas igrejas, profetizando, colocando a mão na cabeça dos outros, o Senhor te repreende no nome do Senhor Jesus. Que saia disso de você. Você não precisa viver de aparência, você tem que viver conforme a palavra de Deus. Para com isso. Então, um beijo no coração. Fique na paz do Senhor. Eu espero que Jesus visite a sua mente, que o Senhor visite, que você consiga sair. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre namoro, porque tem gente que está aí vivendo um pecado, mas a pessoa não está nem querendo casar. Sai disso. Depois eu explico para vocês. Um beijo.